Muito bom dia a todas e todos. Hoje quero fazer algumas considerações de ordem filosófica. E quero falar sobre Friedrich Nietzsche, tão mal compreendido, não é? Muitas pessoas só sabem que Nietzsche matou Deus. Essa frasezinha que nem esta é verdadeira. Ele não matou Deus. Ele anunciou a morte de Deus, do Deus que as pessoas estavam venerando, glorificando. Então é preciso conhecer mais em profundidade a obra de Nietzsche, que eu tive a ocasião de estudá-la juntamente com Rubem Alves no curso do mestrado na Unicamp. Estudamos Zaratustra e outras coisas mais para conhecer melhor esse grande filósofo. Friedrich Nietzsche nasceu na Alemanha em 15 de outubro de 1844. Com avós luteranos, tinha como futuro certo tornar-se pastor, mas mudou seu destino ao descobrir a sua vocação filosófica, transformando-se num dos mais importantes pensadores do século XIX. E é sobre isso que quero falar um pouco. Há muitos livros dele, mas quero chamar a atenção para um deles, A Gaia Ciência. A Gaia Ciência é uma das obras mais lidas de Nietzsche. Não sei onde, mas aqui se fala que é a mais lida. O nome remete à língua usada pelos trovadores medievais, na qual Gaia, ciência, seria algo como alegre saber. Trata-se de uma reflexão sobre a busca do conhecimento, com afiada crítica aos caminhos trilhados pelo homem para alcançar a verdadeira ciência. Neste livro, que estou fazendo aqui agora propaganda, já aparecem 3 importantes marcas de sua produção: como pensar a morte de Deus, a ideia do eterno retorno e a imagem mítica de Zaratustra. Trata-se, portanto, de uma leitura fundamental para entender a visão de mundo aprofundada pelo filósofo nos títulos posteriores. Então, o Nietzsche foi um grande filósofo do seu tempo. Às vezes perguntarem, por que você escreve em Alemanha se a Alemanha não vai ler você? Eu não escrevo para a Alemanha nem para o meu tempo. Escrevo. Onde cair, hoje falando com a minha linguagem, a semente irá frutificar um dia. Chama a atenção de uma coisa mais importante, da contribuição mais importante de Nietzsche, a meu ver, a crítica à hipocrisia. Nietzsche detestava a hipocrisia, assim como Jesus também, né? Chamou os hipócritas de raça de víboras, sepulcros caiados. Então a hipocrisia, que ainda está no nosso meio e de maneira muito forte, é um obstáculo muito sério é que a gente avance contra os preconceitos, contra tanta coisa que eu venho falando aqui, que diminui a nossa visão de mundo, no sentido, restringe a nossa visão de mundo de uma maneira muito grande. Há pessoas, mesmo com grandes títulos, doutores, pós-doutores, mas que se encontram ainda míopes na área da filosofia, na área de entendimento desses grandes pensadores. Ficam circunscritos à sua área de especialização e se perdem, não procuram ampliar sua visão de mundo. Então Nietzsche é um quadro a ser estudado. Eu tenho bastante obras dele, mas estou fazendo propaganda principalmente desta, A Gaia Ciência, de Nietzsche, que vai fazer a crítica à maneira como os cientistas vinham trabalhando e continuam vindo, muitos deles ainda, não é? Ele diz que a ciência, como qualquer forma de saber, deve ser um alegre saber, né? Nietzsche gostava muito da arte, sobretudo da música, e ele dizia, só acredito no Deus que dance e cante, né? Ele era também da filologia, também ligado à literatura, e tinha uma visão de muito ampliada, que coincidia com a questão de saber, de pensar que o saber deve nos chegar de modo alegre, né? Alegria. Eu lembro Rubem Alves falando também, o que era mais importante, o que vinha primeiro, é o prazer ou a alegria? E Rubens vai dizer, é a alegria. Toda alegria leva ao prazer, mas nem todo prazer leva à alegria. Esta ideia dele, possivelmente, está fundamentada lá em Nietzsche. E ao estudarmos Zaratustra também, foi uma obra boa, durou um semestre, aprendemos muito
o que é o conhecimento, como buscar o conhecimento, como deve ser uma escola, né? Que se pretende o lugar da educação. Há um livro do Rubem Alves que chama Pinóquio às Avessas, bastante interessante também. Ele é um crítico da escola tal como estava e ainda está muito organizada. Escola que faz o aluno querer não ir à aula, que faz o aluno desejar que seja sábado e domingo, né? Para poder não ir para aquilo que para ele não é, na verdade, uma alegria. Então, em Nietzsche, hoje a gente busca conhecer mais com alegria. É fundamental, até para a memória, como eu falei ontem. O que é guardado na memória da gente com alegria, fica ali, a memória dura, faz durar mais tempo. Aquilo que é só para fazer prova ou para aparecer em alguns lugares que a gente está falando, para alguém está escrevendo, desaparece da nossa memória. Nosso inconsciente é um poderoso instrumento em todos os sentidos, inclusive de filtrar o que deve ser guardado e o que não deve. Então, limitando aqui a colocar poucas palavras sobre Nietzsche, eu convido vocês, se puderem, tentem pensar quem foi Nietzsche, quais as obras do Nietzsche. Não fica preso só aquele O Anticristo, não, que é um livrinho pequeno, mas amplie sua visão do que foi esse grande pensador do século XIX. Era isso que trago para a gente pensar hoje. Vamos filosofar. Gramsci fala, todos nós somos filósofos, embora alguns tenham como profissão filosofar. Não vamos ter como profissão, mas como alegria de filosofar. É bom filosofar, é gostoso filosofar. Nos inquieta a mente, nos faz ir além, transcender. E é isto. Muito obrigado e tenhamos um bom dia.